CCP. De outro modo, pode ser que a CCP se torne interessante para ti por ser um ato simulado. Na realidade, o caboclo não provocou a comissão de conciliação prévia, mas existe um documento dizendo que por lá ele passou e que fez acordo na comissão de conciliação prévia. Quando eu faço acordo na comissão de conciliação prévia, o contrato de trabalho é quitado. Nada mais pode ser reclamado em nome daquele contrato de trabalho. Então, se eu passei por uma comissão de conciliação prévia e assinei um acordo, eu preciso obter judicialmente a declaração de nulidade desse acordo. Sob qual argumento? Simulação. Acordo simulado. Qual é a prova da simulação? O empregado nunca provocou a CCP. Qual é a outra prova da simulação? Se tiver qualquer documento com a assinatura do empregado, vocês têm que pedir perícia naquela assinatura para provar que ele não assinou aquilo. Tá? Que ele assinou aquilo, por exemplo, na hora que for receber os papéis dele para sacar o fundo de garantia dele. Então, aí ela se torna interessante. Um cuidado agora com as ações trabalhistas, essas de rito ordinário, as mais extensas. Na minha cabeça, vocês já foram lá, já fizeram 2 questões e agora estão na prova. Olha para pode dizer, uma ação trabalhista. Ok. Se é uma ação trabalhista, rascunha rápido a peça, vai, aplica a fórmula, seleciona as fontes e escreve. Não vacile com o tempo. A ação trabalhista é uma peça que demanda tempo. Não se desesperem também. Sabe aquela brincadeira que eu falo? Brincadeira não, que para mim isso é a coisa mais séria do mundo. Saber o peso da mão quando se educa um filho, saber dizer não, mesmo na hora que o coração está sangrando, você está doido para dizer sim, mas você sabe que tem que dizer não e você diz não. Esse controle de peso, não muita ansiedade e não muito relaxo, é que tem que ser muito cuidadoso na inicial. Se vocês forem muito ansiosos, ficar muito preocupados que por querer iniciar uma peça grande e vocês têm que escrever logo, vocês podem vir fazer uma argumentação muito ruim. E aí vocês vão ter feito a peça, mas não vão obter a pontuação necessária para aprovação. Então, não adianta também. Lembrando a todos que ninguém escreve sobre o que não domina. Para eu começar a escrever, eu tenho que ter selecionado as minhas fontes. Eu tenho que ter feito a minha organização, senão eu não consigo escrever. Ou eu vou demorar muito para escrever. Eu vou me atrapalhar muito com a minha escrita. De mais a mais, só depois de vocês aplicarem a técnica da argumentação em qualquer peça é que vocês vão estar seguros que a peça é aquela mesma. Porque se em qualquer peça vocês forem aplicar a técnica da argumentação e ela se tornar custosa, a peça não é aquela. Se a sua cabecinha estiver funcionando para uma peça e a hora que você vai aplicar a técnica da argumentação, você não acha o argumento, é porque você está com o raciocínio equivocado. Tem que parar e reler para poder identificar corretamente a peça. Então, não adianta, em nenhuma hipótese, ter ansiedade para começar a escrever. Primeiro, entender o terreno sobre o que está pisando, depois escrever. Nesta fase, mais que fundamental, eu digo crucial, que é da aplicação da técnica da argumentação, pode ser que vocês não dominem um tema, um foco. Num encontro, o que é que eu faço com isso? Esqueço. Eu não posso perder mais que meia hora com nada, nem para responder uma questão, nem engatado em um tópico apenas da minha peça. Então, eu não posso ficar naquele tópico que eu não consegui achar o artigo, ficar lá, sendo que eu já achei os outros 3 focos. Então, quando vocês derem um determinado tempo empacados ali, parem e avancem. Parem aquilo e avancem. Não fiquem empacados. Vocês não podem empacar sob pena de colocarem em risco a aprovação de vocês. Então, se eu não souber um item apenas, ok, eu não sei este item. Como vocês fizeram no último simulado? Quem fez o último simulado disse, eu não sabia esse negócio da diferença de salário, eu pulei. Ótimo, é isso mesmo. Porque se tivesse feito os outros itens da inicial,
teria passado, porque teria a pontuação necessária. Então, frieza de cirurgião, nada de emoção, nada de desespero. Não se esqueçam em nenhum momento que tudo que está na prova de vocês está na CLT de vocês e no Vadmecum de vocês. Vocês não têm o direito de duvidar disso. Esse papo de como é que eu vou achar, o negócio está na tua mão, cara. Se porventura você não achar de um item, dos outros você vai achar. E se você achar dos outros, está solucionado o teu problema. Ok? Vamos começar a falar de defesa. Não. Só pegar uma aguinha. Vamos lá. Então, vamos para relaxar. Vai Corinthians, claro. Ganhando do líder do campeonato ontem. Por isso eu amanheci mais bonita, mais feliz, mais disposta. Porque eu dormi sorrindo, acordei sorrindo. E é nessa vibe que eu vou estar até segunda-feira. Porque segunda-feira é meu aniversário, então agora eu só vou achar graça. Eu disse ontem pro cara lá de cima, eu digo, olha, não me sacaneia não, cara lá de cima, meu aniversário é segunda-feira, não vai fazer meu time perder hoje. Porque já vai ser o aniversário broxante. Aí o cara ficou, acho que ficou com pena de mim, disse, vou dar uma ajuda aí pra essa mana aí, doida. E aí deu tudo certo. Vamos lá. Se na nossa prova a gente tiver, ao invés de a gente tiver fatos, se na nossa prova a gente já tiver a ação. Se na prova já tiver a ação, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a fórmula para descobrir qual é a peça. Eu não posso me empolgar e já achar que diante de uma ação só cabe contestação. Então, passo 1 é qual é a peça? E a peça pode ser um MS, se houve uma liminar ou uma tutela concedida nesta ação. Esse MS da súmula 414, inciso 2º. Pode ser que seja uma exceção ou uma reconvenção. Reconvenção só se esta ação for de rito ordinário. E se tiver um pedido do peão, uma dívida do peão. Provavelmente porque o teu pedido vai ser focado no 462, parágrafo 1º, que você pode deduzir do empregado o dano que ele causou. Tá? Pode ser ainda que essa peça seja uma exceção. Exceção para a prova, ela se torna bem mais interessante sendo uma exceção territorial. A exceção do artigo 651 da CLT, que traz também a súmula no enredo 214, letra C, que é a história de caber ou não recurso depois. Se remete os autos para outro tribunal, cabe recurso, se não remete, não cabe recurso. E pode ser ainda que seja, novamente, a grande novidade, contestação. Se for a grande novidade, ou se for qualquer uma dessas outras peças, depois que você fizer isso, descobriu qual é a peça, o passo 2 vai ser o quê? Rascunhar a peça. Igual como eu fiz aqui para ti. Só vai fazer as partes. É legal rascunhar, porque às vezes você esquece um pedaço da peça, sabe? Aí você continua. E depois, quando você vai escrever, você lembra daquele pedaço. Sempre dá uma... E também, quando você rascunha a peça, você fica menos nervoso para poder fazer a análise da peça. Dá uma sentada na cabeça. Porque é engraçado. Eu acho que o que dá mais pânico no candidato